Então, agora que nós estamos gravando, vamos retornar de onde nós paramos na última aula, quando eu falava com vocês de distúrbios cardiovasculares. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que eu falei sobre hipertensão e expliquei para vocês como se dá a insuficiência cardíaca congestiva e o edema. Foi só isso, não foi? Falamos de hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, as falhas do lado direito e do lado esquerdo, que podem gerar edema pulmonar ou edema nos tecidos. Falamos de mais alguma coisa? Cheguei a falar dos aneurismas e das varizes, acho que bem no finalzinho, né? Professor, o senhor falou assim das veias dilatadas e da varizes. Foi onde que o senhor parou, né? Aí o senhor falou assim que as varizes podem ser genético. Enfim, foi isso. O senhor parou nessa parte. Entendi. Então, parei nas varizes, né? Isso. Então, vamos lá. Os primeiros Cheguei atrasada. Boa noite. Boa noite. Quando é de manhã e chegam atrasado, eu falo bom dia. Agora, quando é boa noite, não tem nem o que falar. Ah, professor, eu tô com medo. Tá dando muito relâmpago. Tá o negócio mais feio do mundo aqui. Também tô. Também tá aí. Meu computador tá no meu colo. Um pouco nada aqui por um... Tô morrendo de medo. relâmpago. É culpa de vocês. Ai, por aí. Já começou faz horas? Eu vou pegar um fone aqui. Não, nem começou ainda não. Tá numa luta aqui. Nem sabia se ia ter. Agora tá. que eu consegui ficar Não, professor, tá dando uns relâmpagos feios, sabe? Tô com medo. O celular explodindo na minha cara. Deixei ele em cima da mesa. Sério? Gente, vamos lá. Vou começar então. Ó. Então, vamos lá. Eu tinha começado falando com vocês sobre hipertensão, um quadro que provoca uma sobrecarga sobre o coração. Porque no hipertenso, para compensar a vasoconstrição que se instaura no hipertenso, né, um aumento da resistência vascular periférica, o coração acaba aumentando a sua frequência, e esse aumento de frequência ao longo dos anos gera uma sobrecarga sobre o tecido cardíaco, e aí ele pode começar a perder força globalmente, ou ele pode perder lateralmente, ele pode ter uma insuficiência cardíaca direita ou esquerda. Quando a insuficiência cardíaca é direita, o lado direito tem dificuldade de bombear sangue para o pulmão, por isso o sangue fica represado nos tecidos. Aí eu tenho congestão nos tecidos, um edema nos tecidos, a pessoa fica cianótica, né, porque fica sangue acumulado nos tecidos. Já quando a minha insuficiência cardíaca é esquerda, o meu coração tem dificuldade de bombear sangue para os meus tecidos. Então vai faltar sangue nos tecidos como a deficiência do lado esquerdo, o sangue se acumula no pulmão, porque o lado esquerdo não consegue bombeá-lo efetivamente para o corpo. Numa insuficiência cardíaca esquerda, a congestão é pulmonar. Numa insuficiência cardíaca direita, a congestão é sistêmica, acúmulo de sangue venoso nos tecidos e edema nos tecidos. Na esquerda, o edema é no pulmão, com dificuldade respiratória. Sobre edema, a gente vai falar com vocês sobre dois tipos de edema, apenas conceitos que são importantes vocês dominarem. Existem dois tipos de edema, e na prática clínica, o edema nada mais é que um acúmulo de líquido no intertício ou em cavidades corporais. Então pode ser numa cavidade, numa articulação, ou é mais comum no intertício, no espaço entre as células. Existem dois tipos de edema. Esse edema aqui, gente, ao olhar para ele, vocês acham que esse tecido aqui está inflamado ou não está? Vocês diriam que esse edema aqui é inflamatório ou não é inflamatório? Inchaço é inflamatório, professor? Pode ser. Por isso que eu estou perguntando se nessa imagem aqui, para vocês, esse edema, está vendo claramente o edema, né? A pessoa palpou o pé e os sinais dos dedos ficaram.
Então, o pé está claramente demasiado. Nem precisava palpar, né? Os pés dessa pessoa estão deformados. Esse edema, vocês consideram que ele é inflamatório ou não? Apenas pela imagem? Eu acho que sim, professor, porque tá tipo como se tivesse um grande fluxo de. Grande não, na verdade, um pouco fluxo de sangue. Quer fazer ideia? Tipo, como sancionar, como inchar. Eu acho que sim. Eu acho que não. Por que não? Porque inchaço não. Tem hora que inchaço não é infecção, né? Eu já enchi DG e já fiquei inchada dessa forma e não era infecção. Inflamação, né, professor? É inflamação, é. Alguém tem alguma outra opinião sobre esse edema aqui? Inflamatório ou não inflamatório? Não. Eu não Pra apresento mim, os sinais não. cardinais. Não apresenta os sinais cardinais. Era isso que eu queria ouvir. O pé não está vermelho, está inchado. Mas ele não está vermelho, ele não tem características de inflamação, e pelo contrário, ele está pálido. Nesse edema aqui, gente, é um edema que não é inflamatório. Ele é um edema provocado por acúmulo de líquido. Isso aqui possivelmente está relacionado a um distúrbio de circulação sanguínea ou um distúrbio de linfa. Está provocando retenção de líquido. Então, isso aqui é água acumulada. Se eu normalizar o fluxo sanguíneo, se eu normalizar o fluxo de linfa, esse pé volta ao normal. Isso aqui pode ser um edema provocado pelo uso de medicações que retêm líquidos, como os corticoides. Isso aqui não é um edema inflamatório. Por isso, ele é um edema chamado de transudato. Se eu enfiar uma seringa nesse pé e coletar esse líquido, eu vou ver que é um líquido límpido, pobre em proteínas e em células. Então, é um líquido transparente, é água que está acumulada aqui, possivelmente por um distúrbio da circulação sanguínea ou linfática. Se esse pé tivesse inchado, e vermelho, e dolorido, e com pus, com sinais de inflamação, esse edema, gente, caso eu coletasse esse líquido, ele viria para a seringa turvo, cheio de proteína, de célula viva, célula morta, pedaços de célula, células de defesa. Por quê? Porque aqui estaria havendo um processo inflamatório. O edema inflamatório é chamado de exudato. Tá? Então, são terminologias que, especialmente a equipe da enfermagem, vai usar muito na prática. Edema transudato. Então, quando chegarem para você lá, né, o enfermeiro, ninguém vai explicar. Transudato, não tem inflamação. Exudato, tem inflamação. Só vai vir esse termo. Você tem que entender que o edema transudato é possivelmente uma retenção de líquido puro e simples. Já o edema exudato, há um processo inflamatório subjacente. Tá? Então, tem que ter havido uma inflamação para eu ter um edema exudato. É por isso que o líquido dele é turvo, cheio de células, célula de defesa, célula morta. Já no transudato, é apenas uma retenção de água, um acúmulo de líquidos. Então, eu tenho dois tipos de edema. Um último termo para vocês conhecerem é o termo anasarca. O que significa quando eu falo anasarca, gente? Anasarca é um quadro de edema generalizado, tá? Então, por exemplo, na insuficiência cardíaca global, eu posso ter, ou na insuficiência renal, eu posso ter um quadro de anasarca, edema generalizado. Todo o corpo edemaciado. Onde que o edema surge primeiro, gente, quando eu tenho um distúrbio cardiovascular? Nos pés? Onde a minha circulação é mais precária, né? Onde é mais distante do meu coração. Os pés são tecidos que vão receber o sangue com mais dificuldade. Então, os membros, a ponta das mãos e as pontas dos pés, especialmente, é onde o sangue chega com mais dificuldade, porque está mais distante do coração. Então, quando tem distúrbios da circulação, é comum que essas regiões edemaciem primeiro, especialmente os pés. Tá? Em idosos sedentários, é muito comum. Você pode chegar numa pessoa, né, na sua avô idoso sedentário, você olha, normalmente eles têm já um edema de membros inferiores, já mostrando algum problema ou na retenção de líquidos, ou algum problema, alguma disfunção cardíaca, provocando edema de membros inferiores. Normalmente, quando é o edema de membros inferiores, a insuficiência cardíaca é direita. Quando o idoso começa a reclamar de falta de ar,
de sufocamento pode ser insuficiência cardíaca esquerda. O sangue fica acumulado no pulmão e aí o paciente tem dificuldade de respirar. Na direita, acumula no tecido. Eu falei que a hipertensão, na primeira aula, é super perigosa, porque, primeiro, que nós não conseguimos evitar o seu surgimento. Ela tem forte base genética e ela surge de forma muito pouco compreendida ainda. Então, a gente tem que perder aquele pensamento de que o hipertenso é um obeso, sedentário. Pelo contrário. Então, você tem gente que tem uma vida atlética significativa e desenvolve hipertensão, menos comum, mas existe. Você vai ver pessoas magras, com hipertensão, idosos bem magros, gente jovem e magra com hipertensão. Então, as bases genéticas da hipertensão têm muito peso no surgimento dela e pouco compreendido ainda para nós. O grande problema é que essa doença é silenciosa, né? Esse quadro de pressão alta muitas vezes não é percebido pelo paciente ao longo do dia, dos meses, dos anos, e ela vai sabotando o sistema cardiovascular. Um dos órgãos que vão sofrer com isso é o coração, e nós já vimos os dois tipos de insuficiência cardíaca. E tem vários graus, tá? No grau 4, acho que eu falei disso na aula passada, o indivíduo já está acamado. O coração dele está tão enfraquecido que ele não consegue manter nem as atividades domésticas, diárias. Fica acamado. Um outro problema da hipertensão, gente, é que ela força a parede das artérias. Tem sempre que lembrar que a artéria transporta o sangue numa pressão muito superior a veias. Então, as artérias, diante dessa constante pressão sanguínea alta, elas podem acabar se dilatando num ponto. Essa dilatação numa artéria é um aneurisma, e quando se rompe, gera uma hemorragia. As veias também podem se dilatar. Então, por exemplo, mulheres que fazem uso de salto alto, elas dificultam o retorno venoso. Ou pessoas que ficam de pé, especialmente mulheres que ficam de pé e salto alto por muito tempo, elas dificultam o retorno venoso. Isso pode aumentar a pressão dentro das veias e as veias se dilatarem. Como as veias são superficiais, eu consigo vê-las dilatadas. E é o que nós chamamos de varizes. Então, varizes são veias que dilataram, que perderam função. Forte carga genética também, né? Então, às vezes, mulheres muito jovens já apresentam varizes por conta de uma carga genética significativa, ou seja, veias com pontos de fragilidade. Nesse ponto de fragilidade, a veia dilata e forma uma varize. Então, tanto artérias quanto veias dilatam. Varizes dilatam e podem se tornar perigosas, porque aqui eu posso ter coagulação sanguínea, formação de trombos. Mas, de longe, os aneurismas são mais perigosos, né, gente? Porque quando eles se rompem, é o rompimento de uma artéria. Como a pressão sanguínea nas artérias está muito alta... Professor? Oi? Eu vou ter que sair da aula aqui, porque aqui tá chovendo muito forte, tá trovejando muito. Mas a aula vai ficar gravada, depois eu assisto, tá bom? Tá, eu vou postar depois, tá vendo? Obrigada, viu? Boa noite. Nada, boa noite. Alan, o que você quer que explique de novo? Tem áudio, Alan? Abre o seu áudio aí e me fala o que você não entendeu. Eu já entendi, pode deixar. Depois tu explicou novamente. Ah, tá. A outra fala eu entendi. Não, beleza. Então, gente, os aneurismas são muito graves porque, uma vez que eles se rompem, surge uma hemorragia arterial e a pressão sanguínea nas artérias é muito intensa. Eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês o slide mostrando um aneurisma na aorta. Né? Olha aqui, ó, um aneurisma, o mais grave de todos eles, uma dilatação na própria aorta, no principal vaso que distribui sangue para o corpo. Caso ele se rompa, gente, a hemorragia é tão violenta que não dá tempo de socorrer esse paciente. Eu posso ter um aneurisma em forma de saco, e posso ter um aneurisma fusiforme, em que toda a parede da artéria dilata. Então, cuidado, tá? Sempre que eu falar em aneurisma, eu estou falando de artéria. Sempre que eu falar de varizes, eu estou falando de veias varicosas. Né? Então, são dilatações ou tortuosidades de uma veia
devido à estase sanguínea, ou seja, a um fluxo sanguíneo lento dentro do sistema venoso. Deficiência nas Professor? válvulas venosas, aumentando as chances de hipercoagulação sanguínea e também de hemorragias. Alguém ia perguntar? Parece que alguém abriu um áudio. Eu. O senhor falou da questão do salto alto, né, para as mulheres. Seria a circulação fica comprometida, o retorno venoso, por conta que não utiliza a bomba venosa do pé quando Não é é de salto? também pela bomba venosa do pé, porque o pé fica paralisado, né, no sapato de salto, não tem aquele movimento do andar, mas nem é tanto por isso. É por conta da panturrilha. A panturrilha, as veias que estão trazendo sangue de volta, a panturrilha e a musculatura da coxa, uma mulher de salto, especialmente a panturrilha, fica tonicamente contraída. Ela não fica contraindo e relaxando. Como ela fica tonicamente contraída, ela espreme, ela comprime as veias que estão passando pela canela. Com isso, o retorno venoso fica dificultado. Por conta da posição que a mulher fica, a sua panturrilha fica tonicamente contraída, pressionando as veias. Por isso, o sangue tem dificuldade de retornar. Um outro motivo de surgimento de varizes são válvulas deficientes, tá? As válvulas que existem dentro das veias. Também pode ser determinado geneticamente. Mas um dos grandes motivos é esse. Quando a mulher fica parada há muito tempo, porque aí ela está anulando a bomba venosa do pé, e quando ela está de salto, a posição do salto faz com que a musculatura da perna dela fique contraída. E essa contração pressiona as veias e dificulta a volta do sangue. A própria musculatura está literalmente espremendo as veias e dificultando o retorno venoso para o coração. Com isso, a pressão aumenta, as válvulas podem colapsar e aí a veia dilata. Como a parede venosa é muito fina, muito delgada, facilmente ela dilata. E como as veias são superficiais, a gente vê, né, fica nítido sob a pele a veia dilatada. Então, veia dilatada, varize. Artéria dilatada, aneurisma. Gravíssimo problema de saúde. Um dos diagnósticos mais difíceis de se receber, porque a cirurgia de um aneurisma é uma cirurgia de risco e muitas vezes ele é inoperável. Então, é um diagnóstico que muitas vezes mexe bastante com o paciente, precisa de um apoio psicológico. Por quê? Pensa você receber um diagnóstico de um aneurisma no seu sistema nervoso central, numa artéria carótida, que não é operável, não dá para operar. Você simplesmente recebe a notícia que você tem uma bomba relógio, né? Que pode explodir a qualquer momento dentro do seu cérebro e que não tem muito o que fazer, não tem cirurgia, não tem como reverter. Então, muitas pessoas convivem com esse diagnóstico difícil aí de um aneurisma não operável. Alguns aneurismas podem ser retirados cirurgicamente, mas com uma cirurgia bastante complexa também. Professor, Oi. como que é retirado? E com o tempo ele pode sumir e voltar ao normal, se a pessoa levar um... Não. Uma vez que a veia dilatou, acabou. Você só retira um aneurisma cirurgicamente se ele for operável. Aí tem um procedimento, né, de operação de vaso, você tem que pinçar os vasos, e aí você tem que retirar essa parte e suturar a artéria. No caso do coração, quando a gente tem artérias danificadas, a gente até troca as artérias do coração por outras artérias, pela artéria safena que tem na perna. Mas um aneurisma basta que eu retire ele e suture o vaso. Mas é uma cirurgia bastante complicada e que nem sempre é possível. E aí, para vocês perderem aí um pensamento bastante antiquado de achar que aneurisma só se rompe ou só se forma nas artérias do sistema nervoso central. Não, gente. Quando o aneurisma se rompe, ele gera um acidente vascular hemorrágico, tá bom? Porque, ele se rompe e tem uma hemorragia. Então, ele gera um AVH, um acidente vascular hemorrágico. Se for numa artéria do sistema nervoso central, eu vou chamar ele de acidente vascular cerebral hemorrágico. Mas eu posso formar aneurismas na minha aorta? Posso. Posso formar aneurisma em qualquer artéria do corpo? Posso.
tá bom? Apesar do AVC ser o mais popular, os aneurismas podem se formar em qualquer artéria do corpo. Os do sistema nervoso central são mais conhecidos porque quando eles se rompem, há uma hemorragia no sistema nervoso central, que as pessoas chamam de derrame, e há um prejuízo das funções nervosas. Então, o paciente acorda com parte do corpo paralisado, com várias funções prejudicadas por conta do dano ao sistema nervoso. Tem que lembrar que quando uma artéria se rompe e tem extravasamento de sangue, o tecido que estava recebendo esse sangue deixa de recebê-lo, porque agora ele está sendo desviado numa hemorragia. Então, Professor? Oi. O que seria um AVC, então? Um AVC é um acidente vascular cerebral. Um aneurisma é um tipo de AVC, um tipo de AVC hemorrágico. O outro AVC que tem é isquêmico. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Era essa a minha pergunta. O que é o AVC isquêmico? Ah, tá. O isquêmico, vocês vão ver daqui a pouco, que o isquêmico não tem nada de aneurisma. A artéria estava normal, mas um trombo se soltou de alguma parte do corpo, essa massa de sangue coagulado viajou, chegou no sistema nervoso central e parou em um ponto, entupindo a circulação. Aí eu tenho um acidente vascular cerebral isquêmico. O tecido entra em isquemia porque falta oxigênio para ele, porque a circulação está obstruída por um trombo. Esse é o isquêmico. O hemorrágico é fruto do rompimento de um vaso. E o aneurisma pode provocar isso. Eu posso ter um acidente vascular cerebral hemorrágico por conta de uma pancada. Né? Posso ter um acidente de carro, bater com a... Pode acontecer obstrução, professor? A obstrução do vaso é o isquêmico. Acidente vascular isquêmico. A obstrução provocada pelo trombo é o isquêmico. O rompimento do aneurisma com sangramento é o hemorrágico. Ambos são acidentes vasculares. Acidente vascular, o nome já diz, né? Acidente no vaso. Algo errado aconteceu no vaso. Acidente vascular. O C de cerebral é porque aconteceu no cérebro, mas eu posso ter um acidente vascular renal. Eu posso ter um acidente vascular aórtico, na artéria aórtica. Eu posso ter um acidente vascular cardíaco, numa artéria do coração, numa coronária. Um acidente vascular eu posso ter em qualquer artéria do corpo, então, portanto, em qualquer tecido. O cerebral é muito conhecido, né, os AVCs, e eles existem de dois tipos, como qualquer outro acidente vascular. Pode ser hemorrágico, se houver rompimento do vaso e sangramento. E ele pode ser isquêmico, se o vaso ficar bloqueado, entupido por um trombo, por uma massa de sangue coagulado. Então, são dois tipos diferentes de AVC. De acidente vascular em geral, né? Então, vamos lá. O aneurisma gera hemorragia, gente. E a hemorragia, depois de um processo hemorrágico, o que eu estou perdendo numa hemorragia, gente? Toda vez que eu fiz hemorragia, estou perdendo sangue. Quando você fala que eu estou perdendo sangue, diz para mim o que eu estou perdendo em termos de constituintes, células, o que está indo embora? Quando eu falo perco sangue, o que está indo embora do meu corpo? Estou perdendo água? Sim. Nutrientes? Também. Hemácias, células sanguíneas? Também, Sim. gente. A perda de sangue, um volume mais significativo de sangue, pode estar relacionado a uma perda significativa de hemácias, as células vermelhas do sangue. Quando eu perco uma quantidade grande de hemácias, de células vermelhas do sangue, eu posso desenvolver um quadro caracterizado como anemia. Então, o que é uma anemia? É uma quantidade reduzida de hemácias. Deixa eu ver se eu fiz um slide de anemia ou se eu não tenho. Não fiz. Eu vou fazer um slide para vocês de anemia. Anemia, então, é um quadro que pode ser decorrente de uma hemorragia, ou seja,
o número, a contagem de hemácias no indivíduo diminui porque ele perdeu sangue. As mulheres costumam ter quadros anêmicos com uma certa frequência, por quê? Porque mulher em idade fértil, elas têm um ciclo menstrual. Então, todos os meses, elas sofrem uma descamação no útero, uma descamação de vasos sanguíneos que envolve sangramento. Então, o processo menstrual é um processo hemorrágico. Uma hemorragia controlada, mas é um processo hemorrágico. Muitas vezes, algumas mulheres notam um aumento do fluxo menstrual, ou seja, uma hemorragia mais volumosa em determinado mês. Essa hemorragia, gente, pode ser suficiente para gerar um quadro de anemia. Então, tem muitas mulheres com deficiência na contagem de hemácias por conta de uma hemorragia mais volumosa durante o período menstrual. Então, mulheres têm que estar atentas aos sinais da anemia, a fraqueza, a indisposição, a dificuldade respiratória, que são características de uma falta de hemácias, a própria palidez. A anemia não vai ser fruto só de hemorragia. Já que a anemia está relacionada a uma carga reduzida de hemácias, quem me daria outros motivos para eu ter anemias, além de hemorragias? Falta de ferro? Opa, para eu ter hemácias, eu preciso de hemoglobinas, que são as proteínas que estão dentro das hemácias. Portanto, se me faltar ferro, eu não consigo construir hemoglobinas, muito menos novas hemácias. Então, hemorragias podem ser causas de anemias? Podem, mas uma deficiência de ferro na dieta também pode ser uma causa de anemia, que eu não consigo produzir novas hemácias por conta da falta de ferro? Sim, aí nesse caso eu tenho uma anemia do tipo nutricional. Está faltando uma ingestão de ferro, por deficiência de ferro. A anemia pode ser fruto de um sangramento em que eu perdi muitas hemácias, aí meu corpo vai levar um tempo para produzir sangue novamente e restaurar a quantidade de hemácias que tinha antes. Pode ser nutricional por deficiência de ferro. Mais um motivo, gente, para eu ser anêmico. Para eu ter defeito genético. Genético, né? Eu tenho a famosa anemia falciforme, que são hemácias que não são côncavas, arredondadas, como normalmente uma hemácia é. Tem hemácias que são em forma de foice, hemácias disfuncionais, geneticamente deformadas por uma falha ali no código genético da linhagem de eritrócitos, né, que gera as células vermelhas do sangue. Então, posso ter anemia por natureza, por origem genética. Qual que é o terceiro tipo de anemia? Quarto tipo, alguém consegue pensar um? Doenças no sangue? Exato, perfeito. Doenças hemolíticas. Uma doença hemolítica famosa, destrói hemácias, é a malária. A leucemia, né? As leucemias podem ser, as leucemias que atacam os eritrócitos podem prejudicar a quantidade de hemácias, mas eu também posso ter doenças parasitárias, né? O parasita se multiplica dentro das hemácias. É o caso da malária. A febre terçã ou a febre quartã, características da malária, são exemplos de... acontecem porque é o dia que o plasmódio está evadindo das hemácias. Aí ele rompe as hemácias do sangue e aí o indivíduo tem um quadro febril bem intenso. De 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias, dependendo do ciclo de vida do tipo de plasmódio que está provocando a malária. Então, gente, eu gosto de falar de anemia com vocês, essa quantidade deficiente de hemácias e dos diferentes motivos, para vocês perceberem o quanto é importante um profissional capacitado na hora de atender um paciente. Então, um indivíduo anêmico, ele pode ter, a origem pode ter sido uma hemorragia, pode ser nutricional, pode ser genético, pode ter sido fruto de uma doença hemolítica.
Tá vendo como uma consulta rápida, com pouca conversa, pode acabar resultando num diagnóstico equivocado? Às vezes a pessoa está com anemia porque ela tem uma doença genética. Aí ela chega, às vezes, e é prescrito para ela sulfato ferroso, mas o problema dela não é falta de ferro. Não é isso o problema dela. As hemácias dela que são deformadas, geneticamente deformadas. Ou ela está anêmica porque ela teve uma hemorragia, ou ela está tendo uma hemorragia. E eu preciso conter essa hemorragia. Né? Doenças hemolíticas e doenças hemorrágicas também, viu, gente? A dengue mesmo é uma doença que pode se complicar e ganhar uma faceta hemorrágica. Aí a gente perde bastante sangue, perde hemácias. Eu já tive dengue aí com o corpo todo pintadinho, de vermelho. Cada uma daquelas pintinhas é um ponto hemorrágico. Você está perdendo hemácias ali, ó. E aí você pode ter também uma anemia por conta de uma doença hemorrágica, né? Como é o caso da dengue. Então, só para vocês terem uma ideia, que a hemorragia é uma das origens da anemia, mas outras origens podem ser levantadas para explicar, justificar um quadro anêmico e vão demandar medidas distintas, né, para socorrer esse paciente. Num quadro hemorrágico, o indivíduo pode vir a desenvolver, após um quadro de hemorragia, você concorda, gente, que quando eu tenho uma hemorragia num ponto do meu sistema circulatório, o que eu preciso providenciar? Quando eu tenho uma hemorragia num ponto do sistema circulatório, o que meu corpo precisa desencadear para cessar essa hemorragia? Processo de coagulação? Eu tenho que desencadear a cascata de coagulação sanguínea e formar um trombo para estancar a hemorragia. Então eu formo um trombo na parede do meu vaso, um trombo formado por fibrina e por plaquetas. Esse trombo, fruto da coagulação sanguínea, é muito importante para estancar uma hemorragia. Só que ele não pode ser volumoso demais. Qual é o risco, gente, de eu ter um trombo muito volumoso? Ó, quando eu tenho uma hemorragia na parede do meu vaso, se descontinua, é muito importante que eu forme essa estrutura aqui, ó, um trombo. Um trombo formado por plaquetas e fibrina. Ele pode até vir a ter hemácias, mas ele é basicamente constituído por plaquetas ativadas e por fibrina. E ele vem aqui e estanca o sangramento. Mas reparem ó, que esse trombo preservou o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo continua. Qual é o problema de um trombo? Quando a minha trombose é massiva. Quando eu formo um trombo volumoso o suficiente para obstruir a circulação, para obstruir o fluxo no vaso. Nesse caso, eu tenho um distúrbio da coagulação sanguínea chamado de trombose. Então, o que é uma trombose? É a formação de uma massa semissólida, um trombo, que é formado por fibrina, plaquetas e pode até conter hemácias, no leito vascular ou na própria câmara cardíaca. Esse trombo, ele obstrui a circulação e, ao fazê-lo, ele pode levar o meu paciente ao óbito. Então, deixa eu só aceitar aqui que entrou. Reparem nesse slide aqui, ó. Tenham muito cuidado para vocês não confundirem as coisas, tá? A formação de um trombo num ponto hemorrágico é vital para a gente continuar vivo. Então, se eu tenho um ponto hemorrágico na parede do meu vaso, eu quero que um trombo se forme para parar o sangramento. Eu quero formar uma massa de fibrina com plaquetas na parede onde o vaso foi rompido para parar o sangramento. O problema é uma coagulação massiva, uma coagulação exagerada. Por que isso daí é problema? Reparem, gente, que o fluxo sanguíneo está acontecendo. Ó. Se esse trombo começa a ganhar volume e fecha esse vaso, ele bloqueia o fluxo sanguíneo. O tecido que estava recebendo esse sangue deixa de receber. E isso pode levar à morte do tecido. Então, uma lesão na parede do vaso pode dar início a um processo de coagulação do sangue.
Vários motivos podem ser causas da trombose. Eu posso ter trombose porque eu tenho um distúrbio genético de coagulação, tumores podem induzir tromboses, inflamação pode conduzir um caso de trombose. O que é trombose? É o sangue coagulando excessivamente dentro dos meus vasos e bloqueando a circulação sanguínea. Nós estamos vivendo uma pandemia viral agora, com um vírus. Quando ele surgiu, nós esperávamos que ele causasse apenas uma pneumonia. Mas nós ficamos surpresos quando as pessoas começaram a desenvolver. Olha o que estava acontecendo com as pessoas. De repente, começavam a se queixar de dor muito intensa numa determinada parte do corpo. E os médicos nos primeiros países, né, onde a Covid surgiu, começaram a perceber que aquelas pessoas estavam tendo quadros de trombose. Estava formando massas de plaquetas com fibrina, estavam formando trombos dentro dos vasos e obstruindo a circulação sanguínea. Então, aqui no Brasil mesmo, uma médica notou que os dedos de um paciente estavam ficando azulados. E ela percebeu que isso era trombose, ou seja, uma massa de fibrina com plaquetas estava obstruindo a circulação sanguínea para os dedos dele, e ele estava tendo trombose. Quando se percebeu que a Covid-19 não era uma simples pneumonia, ela ainda provocava essa coagulação disseminada do sangue, aí passou-se a usar mundialmente anticoagulantes na prevenção da Covid. Então, hoje, quando você é internado e começa a apresentar sinais respiratórios, já fazem em você uma terapia preventiva com anticoagulantes. Porque de uma forma que a gente ainda não entende muito bem como, o vírus é capaz de alterar a coagulabilidade do nosso sangue. Vários outros motivos podem gerar esse quadro. A gente pode ter, algumas pessoas podem ter um excesso de plaquetas ou um excesso de fatores de coagulação por conta de uma falha genética. Podem ser por conta de circulação extracorpórea. Então, o paciente está na UTI e ele está tendo uma circulação extracorpórea, ou está fazendo uma hemodiálise. Nesse processo, pode aumentar a chance dele formar trombos, e esses trombos prejudicarem a circulação sanguínea dele. Dentro de um aneurisma, é um ponto onde pode formar trombos. Lentidão no retorno venoso é um motivo para se formar trombos, porque é muito importante, viu? Quando você faz uma viagem longa de avião, você fica sentado por muito tempo. Aí, gente, o peso do seu corpo, o peso do seu tórax, do seu abdômen, recai sobre as suas nádegas e as suas coxas. Você está sentado, né? Então o peso está todo sobre as suas nádegas e as suas coxas. Isso pressiona as suas veias. Então, o retorno do sangue das pernas para o coração fica dificultado, porque você está ali muito tempo sentado com o peso do seu corpo pressionando as veias na região das coxas e do glúteo. Isso pode fazer com que o fluxo sanguíneo venoso fique parado nas pernas. E essa lentidão pode ativar uma coagulação disseminada, e aí você forma trombos nas pernas. Um quadro de trombose venosa profunda, muito grave, tá? Muitas vezes fatal. Então, em voos muito longos, a recomendação é que a pessoa levante durante o voo de tempos em tempos. Se for obesa, então, mais um motivo para isso, porque é uma pessoa pesada. Então, ela está pressionando bastante as veias, dificultando o retorno venoso. A trombose pode surgir fruto de um descolamento de placenta. Numa mulher que carrega um feto morto, a coagulabilidade sanguínea está aumentada. Outro motivo para eu ter trombose, gente. Onde é que eu tenho que formar trombos naturalmente? Onde o meu vaso arrebenta, né? Onde eu tenho uma descontinuidade do vaso, onde eu tenho uma hemorragia. Ali eu tenho que formar trombos. Mas tem pacientes, que vocês vão lidar com eles, pacientes que sofreram uma cirurgia extensa, profunda, ou pacientes que sofreram politraumatismos. Já penso de cara em motoqueiros, né, que normalmente
sofrem acidentes e ficam politraumatizados. O que vai acontecer numa cirurgia profunda ou num politraumatismo, gente? O número de vasos sanguíneos lesionados é grande. Então, eu formo muito trombo nessa região. E eu posso formar trombos grandes o suficientes para obstruir a circulação sanguínea. Então, é bem interessante isso, né? A pessoa vai fazer a cirurgia. Logo que termina a cirurgia, a equipe de enfermagem começa a fazer no paciente anticoagulante. Heparina é uma substância anticoagulante. Aí você pensa, mas por que anticoagulante depois de uma cirurgia? É porque para evitar a formação excessiva de trombos. Porque o corpo vai tender a formar bastante trombo na região da cirurgia, porque tem muito vaso rompido. Só que deve formar? Deve, o paciente não ter sangramentos, uma hemorragia, né, depois da cirurgia. Só que também não pode formar trombo em excesso, porque se forma em excesso, obstrui a circulação. Tabagismo, queimadura, descompressão abrupta, o mergulhador que volta muito depressa para a superfície, tudo isso pode promover a formação de trombos de uma forma excessiva. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que trombo, formação de trombo, não é algo negativo. Ok? Para que eu formo trombos, gente? Porque eu tenho a necessidade de formar uma massa sólida de fibrina com plaquetas na parede do meu vaso. Quando e onde eu quero formação de trombos, que é benéfico? No rompimento de veias? Em qualquer vaso rompido. Para estancar o quê? Sangramento. Para estancar hemorragia. Para parar uma hemorragia. Então, pelo amor de Deus, não pensem que formar trombos é algo ruim. Formar trombos é fundamental para a gente ficar vivo. A questão é, essa formação de trombo precisa estar controlada. Se eu formar trombo de forma massiva, e não apenas obstruir o sangramento, mas fechar toda a circulação do vaso, obstruir o vaso, aí eu tenho um quadro de trombose, de bloqueio do fluxo sanguíneo. Nesses casos, gente, eu não tenho... Nesses casos, eu tenho um quadro de trombose. E trombose pode ser fatal. Eu tenho um vídeo aqui... If you are immobile for an extended period of time because of surgery, pregnancy, illness, or travel, you may be at risk for deep vein thrombosis, or DVT, a condition where a blood clot forms in a deep vein in the body, typically the leg. Ela está mostrando aqui que uma pessoa que teve uma cirurgia ou um politraumatismo, ela pode ter uma dificuldade, ela está deitada por muito tempo, ela pode ter um retorno venoso dificultado. Olha que linda essa imagem. O sangue retornando por uma veia e passando pelas válvulas venosas, ó. Ela está te mostrando que esse sangue pode ficar, esse retorno pode ficar lento no indivíduo que está acamado há muito tempo. Olha aqui, ó, a coagulação surgindo. Esse sangue, então, que está fluindo lentamente, ele começa a coagular e aderir à parede do vaso. Esse sangue que adere à parede do vaso, ele começa a bloquear o sangue. Então, o indivíduo começa a sentir dor, como um sinal de que está havendo bloqueio do fluxo sanguíneo. Mas agora vai continuar professor, pior, ó. Só um pouquinho. Ó, você viu que soltou um pedaço? Ó? Soltou um pedaço do trombo na circulação. E ele começa a viajar no sistema venoso. Ó, ele está voltando pela veia cava. Ele passa pelo coração e olha onde ele foi parar. Ele obstruiu o fluxo sanguíneo no pulmão. Trombos formados nas pernas normalmente obstruem o fluxo sanguíneo no pulmão. Olha aqui, ó, uma área do pulmão necrosando por falta de circulação sanguínea. Esse quadro, gente, chama embolia pulmonar e muitas vezes é fatal por conta do descolamento de um trombo. E aí eu preciso trabalhar com vocês agora um outro conceito. Cadê? Só um minutinho.
Eu vou te chamar isso, você que estava com dúvida. Trabalhar com vocês um outro conceito. Essa massa de coagulação disseminada aderida na parede do vaso, eu chamo de trombo. Trombose, isso aqui, ó. Formação excessiva de trombos. Um pedaço de trombo que se solta, ou seja, ele não está mais aderido à parede do vaso. Ele se solta. Esse pedaço da trombose que se soltou não se chama mais trombo, se chama êmbolo. O que é um êmbolo? Um trombo solto na circulação, viajando na circulação. E ele é um problema? É, porque alguma hora ele vai parar. E onde ele parar, ele vai obstruir o fluxo sanguíneo. E o tecido vai deixar de receber sangue, onde ele obstruiu, e esse tecido necrosa. Isso é um quadro de embolia pulmonar. Então, é só uma questão de termos, tá, gente? O problema gerado pela trombose e pela embolia são os mesmos. Bloqueio da circulação sanguínea. A diferença é que um trombo, ele é uma massa de plaquetas e fibrina, e eventualmente hemácias, está preso na parede do vaso, vai crescendo, crescendo, até obstruir a circulação. Isso é uma trombose. Se solta um pedaço desse trombo, esse pedaço que soltou e corre na circulação, esse pedaço eu vou chamar de êmbolo. Tá? Então, um êmbolo é uma massa do trombo que se soltou da parede e está correndo pela circulação. Onde ele vai me causar problema? Depende de onde o trombo estava. A gente vai ver isso agora. Deixa eu deixar o colega de vocês perguntar aí e vou falar essa questão de onde o êmbolo vai me causar problema. Pode perguntar aí quem tinha me chamado. Eu queria saber se o colesterol contribui para a formação desses trombos. Não, de forma nenhuma. Trombo é um processo de coagulação sanguínea. O colesterol vai contribuir para a formação de um ateroma. E o ateroma, quando se rompe, pode levar à formação de trombos. Mas o colesterol em si não está diretamente ligado à formação de trombos. Ele está ligado à formação do ateroma, o mais grave distúrbio de coagulação sanguínea. Que nós vamos estudar, tá até ele aqui destacado em cima, né, em azul e preto. Acho que eu chamei atenção para ele na primeira aula. Ó, um aluno depois de passar por fisiologia e patologia, ele tem que ter o sistema circulatório meio que na cabeça dele. Ele tem que entender, se eu falar para ele assim, você está dentro de uma veia do braço. Para onde você está indo? Ele tem que saber esse caminho. Né? Para onde as veias estão voltando, para onde as artérias estão indo e vice-versa. Então, vamos pensar o seguinte, gente. Você tem um trombo arterial aqui, ó, na parede de uma artéria. Se um trombo arterial se soltar um pedaço dele e for correndo pelas artérias, ele vai obstruir a circulação sanguínea onde? Ó, eu tenho um trombo na artéria aorta. Ele soltou um pedaço na circulação, a aorta vai carregar ele. Onde ele vai poder provocar uma embolia, gente? Uma tromboembolia. Nos tecidos, pessoal. Nos tecidos. Porque se o trombo estava na parede de uma artéria da aorta, quando ele se solta, a aorta vai liberando vários ramos. Se ele entrar no ramo das carótidas, ele vai lá para a cabeça, provocar embolia na cabeça. Se ela entra para dentro das veias braquiais, ele vai lá para os braços, provocar embolia nos braços. Se não estiverem entendendo, vamos pensar agora um trombo numa veia. Agora o meu trombo está se formando na parede de uma veia. Eu tenho trombose na parede de uma veia. Um pedaço desse trombo se solta, se transforma em um êmbolo circulando na circulação venosa. Onde ele vai provocar embolia, gente? No pulmão. No coração, pro direito? Ó, ele vai vir pelas veias cavas, superior ou inferior, já que ele foi formado numa veia.
ele vai passar pelo átrio e pelo ventrículo. Um trombo pode obstruir o átrio, pode obstruir o ventrículo? Até pode, tá, gente? Mas é um trombo massivo, violento, porque as câmaras são grandes. Não é tão comum. É mais comum que ele passe pelo ventrículo direito e vá obstruir onde? Tecido pulmonar. Eu posso obstruir uma região do pulmão, ou o meu trombo pode obstruir a própria artéria pulmonar. Quando ele obstrui a própria artéria pulmonar, todo o meu pulmão deixa de receber sangue. Mas se ele passar pela artéria pulmonar, quando chegar no pulmão, ele vai parar aqui em alguma artéria menos calibrosa. E aí uma parte do pulmão deixa de receber sangue. É o que nós acabamos de ver no vídeo. Então, gente, trombos formados no átrio esquerdo, no ventrículo esquerdo ou em uma artéria na aorta, eles vão ser enviados para o tecido. Então, eles podem provocar embolia no intestino, no baço, nos rins, nos músculos, em qualquer tecido do corpo, no cérebro. Já os trombos formados nas veias, as veias trazem o sangue de volta ao coração. Então, trombos formados nas veias vão provocar, ou na câmara cardíaca direita, átrio ou ventrículo, eles vão provocar embolia no pulmão. Então, vamos lá. A pessoa está sentada no avião, estamos indo para Paris, 16 horas de voo, de repente ela começa a formar trombos nas veias da perna, trombose venosa profunda, porque ela ficou sentada há muito tempo, o fluxo sanguíneo nas veias das pernas ficou lento e a coagulação se iniciou. Nesse caso, quando os êmbolos começarem a se soltar da perna dela, como é que eu vou saber que ela está tendo um quadro de trombose venosa profunda? Sinal que ela vai me dar. Retenção de líquido? Não, a hora que soltar o êmbolo aqui, gente. Dor. A trombose é provocador nas pernas, quando bloquear a circulação. Que eu não entendi sua pergunta. A trombose, se bloquear a circulação nas pernas dela, ela vai sentir dor. Mas estou falando para vocês que não bloqueou, não. Ela está começando a formar trombos nas pernas, e aí solta um pedaço desse trombo, um êmbolo. Onde esse êmbolo vai parar, gente? Qual o sinal que ela vai me dar de que ela está tendo um quadro de trombose? Falta de ar? Falta dificuldade de de respiração? Dificuldade respiratória. O êmbolo soltado aqui, ele vai correr pelo sistema, pelas veias cavas, vai chegar ao átrio direito, ventrículo direito, e aí ele vai passar para o pulmão. E ela vai começar a reclamar de sufocamento. As equipes de comissários de bordo já são preparados para esse problema. Né? Quando alguém começa a se queixar de falta de ar, a gente já sabe que aquele indivíduo está possivelmente tendo um quadro de trombose venosa, e os trombos se soltaram pedaços, os êmbolos vieram e pararam nos pulmões. Então, vou mostrar para vocês. Vocês entenderam o vídeo que eu passei há pouco? Conseguiram entender a dinâmica dele? Vou mostrar mais uma vez, só para vocês verem. Não vou não, porque agora ele não quer ir. Enfim, eu mandei ele lá no grupo para vocês. Não está querendo rodar de novo, não. É só para vocês verem que o êmbolo é uma massa do trombo que se solta e corre pelo sistema circulatório. Eu preciso lembrar que os vasos sanguíneos vão ficando cada vez menos calibrosos, então em algum ponto esse êmbolo vai obstruir. O quadro que ele gera é um quadro de embolia.
Quando eu chego num hospital, né, esse paciente que está no avião, sofrendo, né, com esse quadro de embolia, a própria equipe já vai fazer nele medicação anticoagulante, para dar tempo dele chegar no solo e ser atendido num serviço de urgência. Vai dar uma obstrução sanguínea por um êmbolo sólido, ou seja, uma massa sólida na circulação sanguínea, bloqueia o fluxo para um tecido e aí aquele tecido deixa de receber sangue. Então, a embolia, quando é venosa, ela gera isquemia no pulmão. E a embolia, quando é arterial, ela pode provocar ataques isquêmicos nos tecidos. Foi o que eu mostrei para vocês agora. Então, não esquecer. Se o meu trombo está na parede de uma artéria ou do lado esquerdo do coração e ele solta um pedaço, o êmbolo resultante vai parar em algum tecido, porque a aorta está levando sangue para os tecidos. Onde ele parar, aquele tecido vai entrar em isquemia. Já se o trombo é venoso e solta um pedaço, o êmbolo vai parar no tecido pulmonar, e a embolia é pulmonar. Na prática hospitalar, as pessoas usam uma sigla, falam TEP. O indivíduo está com TEP, está com tromboembolia pulmonar. E aí você faz terapia anticoagulante ou terapia trombolítica para desmanchar esse trombo. Do contrário, o tecido do indivíduo deixa de receber sangue e entra em isquemia, que é o próximo conceito que eu vou falar agora com vocês. Já ouviram falar nesse termo, gente? Isquemia? Gente, a isquemia, ela é provocada por falta de circulação sanguínea. Então, pensa o seguinte. Você, talvez quando criança, amarrou uma cordinha no seu dedo e apertou. Com o tempo, gente, que sinais o seu dedo começou a dar de que tinha algo errado? De que amarrar a cordinha no dedo não foi boa ideia? Ficando roxo. Começa a ficar roxo. Dói. Sim. Dói muito. Por quê, gente? O que o tecido está te dizendo? Desamarra isso, porque está bloqueando o fluxo sanguíneo. A dor é uma forma dele te avisar que o aporte sanguíneo está limitado. E por isso que o tecido isquêmico dói e dói muito quando falta sangue para ele. Porque essa dor intensa é um grito de socorro. O que o tecido está te dizendo quando ele está privado de circulação sanguínea? Está te dizendo o seguinte: ou o fluxo sanguíneo retorna, ou todas as células vão morrer. Então, eu quero que vocês me digam, isquemia é algo irreversível ou reversível? Reversível. Reversível. O que eu tenho que fazer para reverter uma isquemia, gente? O que eu faço para reverter a isquemia no dedo desse menino que amarrou uma cordinha? Eu tiro a corda e retorno o fluxo sanguíneo. Se eu fizer isso e o dedo voltar para a coloração normal, voltar a se mexer, a dor passar, é sinal que eu consegui reverter a isquemia a tempo. E se eu corro lá e desamarro o dedo, e o dedo continua preto e não se mexe, o que aconteceu com esse dedo, gente? E qual vai ser o destino desse dedo agora? Amputação. Vou ter que amputar. Por quê? Eu demorei demais a retornar ao fluxo sanguíneo. E aí, o tecido isquêmico evoluiu para um quadro irreversível, chamado infarto. O que é o infarto de um tecido? Morte, necrose tecidual, morte das células por privação do fluxo sanguíneo. Esse dedo infartou. Ah, professor, como assim? Não é só o coração que infarta? Não, não. Assim como não é só o cérebro que tem acidente vascular, qualquer tecido pode ter um aneurisma, não é só o coração que infarta. O infarto
miocárdio, o infarto do tecido cardíaco é o mais famoso, uma das grandes causas de morte no mundo. Mas outros tecidos podem infartar, basta que eles sejam privados de sangue. Na tromboembolia pulmonar, ó, quando eu bloqueio o fluxo sanguíneo numa artéria do meu pulmão, uma parte do meu pulmão pode infartar. Gente, quando vocês ouvirem o termo infarto, significa que o tecido morreu. Ele vai precisar acionar aqui um processo de reparo. Essa região vai inflamar, os macrófagos vão vir, fagocitar o tecido morto, e esse tecido pode regenerar ou cicatrizar. Então, muitas vezes você ouve a pessoa falar assim, nossa, sofri um infarto. Mas muitas vezes ele sofreu só o quê? Isquemia. Então, muitas vezes o trombo se formou e obstruiu a circulação sanguínea, por exemplo, aqui no coração, ou um êmbolo que se formou em alguma parte do corpo, vem e para na circulação sanguínea arterial. Um êmbolo formado, por exemplo, no lado esquerdo do coração. Ele vem e para na circulação sanguínea aqui, num vaso do coração, numa artéria carótida. Numa artéria coronária, uma artéria cardíaca. Êmbolo é a mesma coisa que embolia? Não. Êmbolo é a massa de fibrina e plaquetas, ou seja, é o pedaço de trombo que se deslocou, que se soltou da parede do vaso e correu pela circulação sanguínea. O problema que ele causa quando ele para em um tecido e obstrui a circulação é a embolia. Êmbolo é o agente, é a causa. Embolia é o evento causado por um êmbolo. Conseguiu entender isso? Êmbolo é a massa de células que se solta, a massa de plaqueta e fibrina que se solta do trombo e corre na circulação. Onde ele parar e obstruir a circulação sanguínea, eu tenho uma embolia. Então, o infarto pode ser causado por uma embolia, ou seja, um pedaço de trombo que veio de algum lugar do corpo e parou na circulação sanguínea do coração, ou nessa região eu posso ter a formação de um trombo e esse trombo obstruir a circulação do coração e uma região do coração necrosar. Todo infarto, gente, vai levar à morte num órgão vital como o coração? Sim ou não? E por quê? Não. Por que não? Uai, porque eu conheço gente que infartou e viveu. Agora, o porquê eu não sei te explicar. Não deixa de ser um bom motivo. Mas numa prova eu não aceitaria. Precisaria de mais detalhes. Gente, depende da área, tá? Quando você ouve falar assim que a pessoa teve um infarto fulminante. Deixa eu ver se eu consigo achar uma figura aqui. Coronárias. Eu acho uma imagem boa delas. Essa aqui é boa. Ó, às vezes você ouve a pessoa falar assim, nossa, fulano teve um infarto fulminante. Talvez a obstrução do fluxo sanguíneo, gente, aconteceu num ramo alto da artéria coronária. Ou seja, se eu obstruo aqui, toda essa região do coração fica sem receber sangue. Porque eu obstruí muito em cima. Esse infarto é fulminante. Porque uma grande área do tecido cardíaco necrosa. Mas eu posso ter um bloqueio de um ramo menor. De um ramo menor da circulação. E aí uma área menor do coração vai sofrer infarto, necrose. Aí eu falo que eu tive um microinfarto. O coração é um músculo grande. Então, se ele tiver um pequeno ponto de necrose, ele continua batendo. E aquele ponto de necrose vai inflamar e vai sofrer regeneração ou cicatrização. Agora, se a área
danificada for grande o suficiente para comprometer a contração cardíaca, aí o coração para de bater e o indivíduo de fato vem a óbito. Tá? Então, nós temos tecidos que aguentam melhor, por mais tempo, a falta de oxigenação, a falta de circulação sanguínea. O coração é o melhor exemplo disso. O coração demora muito para infartar. Então, muitos infartados que vocês vão ver aí não infartaram coisa nenhuma. Eles tiveram apenas o quê? Uma isquemia. O fluxo sanguíneo bloqueou por conta de um êmbolo ou de um trombo. A dor começou, o tecido cardíaco começa a gritar. Ele está dizendo, olha, está faltando sangue. Ou você toma uma providência, ou uma parte do seu coração vai morrer. Aquela dor intensa que irradia para o braço, que é característica de um infarto do miocárdio, é nada mais é do que o seu tecido cardíaco ainda vivo. Enquanto estiver doendo, está ótimo, tá? Porque ainda está vivo. Ele está dando sinais de dor, dizendo, olha, está faltando oxigênio, está faltando oxigênio. Se você corre num hospital, né, rapidamente, recebe um anticoagulante, um vasodilatador, e essa área volta a receber sangue, gente, ela pode não ter nem infartado. Ela volta a receber sangue, e é o exemplo lá que eu dei do dedinho do menino. Se você tirar a cordinha a tempo, o sangue volta, e aquele dedo que estava doendo e preto, volta à cor normal e volta a funcionar normalmente. Você reverteu a isquemia. Então, muitos infartados, que o colega falou, conheço gente que infartou e sobreviveu. Muitos deles não infartaram coisa nenhuma, tá? Eles só tiveram uma isquemia. Eles tiveram a sorte de desfazer o trombo ou o êmbolo a tempo. Tomaram a medicação anticoagulante, desfizeram o trombo e o êmbolo, o fluxo sanguíneo voltou ao normal e o tecido se recuperou. Ele ainda não tinha infartado. Quando o tecido infarta, aí eu tenho dano ao tecido cardíaco ou a qualquer tecido. Uma vez infartado, gente, acabou, o tecido morreu. Tá? Infarto é sinal de morte celular por necrose, por falta de oxigênio. Ele pode comprometer uma pequena área ou pode comprometer uma área grande, um órgão inteiro. Se comprometer um órgão inteiro, o órgão para de funcionar. Se for um órgão vital como o coração, o indivíduo vai a óbito. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que os eventos cardíacos podem acontecer em sequência. Vamos ver essa sequência? Estou hipertenso. E aí for formando ao longo do tempo um aneurisma. Esse aneurisma se rompe. No ponto do aneurisma que se rompeu, há uma hemorragia. E para conter essa hemorragia, meu corpo começa a formar um trombo massivo. Ou seja, começa a coagular de forma abundante. Um pedaço desse trombo que estava aderido à parede do vaso se solta e cai na circulação sanguínea. Ele se torna um êmbolo. Ele vai viajar pela corrente sanguínea e no ponto em que ele parar, ele vai obstruir a circulação, gerando uma isquemia. Esse tecido isquêmico, ele está em um momento limítrofe. Ele vai emitir fortes sinais de dor para sinalizar que está faltando aporte sanguíneo, está faltando oxigenação e nutrientes. A isquemia ainda é um evento reversível. Caso eu desfaça o êmbolo ou o trombo que está bloqueando a circulação e volte o sangue para esse tecido, o termo é reperfundir. Se eu reperfundir esse tecido com sangue, a isquemia se reverte. Desde que o tecido ainda não tenha o quê? Infartado. Se ele já tiver infartado, se as células já tiverem morrido, se eu demorei demais para reverter a isquemia, tarde demais. Qual é o sinal, gente, de que é tarde demais? Qual o sinal que me diz que meu tecido ainda está lutando? Ele ainda está vivo?
Dor? Dor. A dor. Quando a dor começar a arrefecer, é sinal de que o tecido necrosou. Então, quando a dor começa a diminuir, é sinal de que o tecido está necrosando. Então, durante um quadro isquêmico, às vezes eu estou com meu pai e ele começa a sentir uma dor forte no peito, irradia para o braço. Gente, a chance de ser infarto é 99 ponto alguma coisa por cento. Beleza, eu corro com ele para o hospital. De repente, a dor começa a desaparecer. Aí eu penso, meu Deus, meu pai vai morrer agora, porque a dor está desaparecendo é porque ele infartou. Não necessariamente, tá, gente? Pode ser também porque o trombo que estava obstruindo a circulação sanguínea dele se desfez naturalmente. Nós temos sistemas anticoagulantes no corpo. Então, quando o corpo percebe a formação de um trombo num ponto, bloqueando a circulação sanguínea, o próprio organismo tenta desfazer esse trombo. E ele pode ter sucesso, tá? Muitas vezes ele tem sucesso. E a hora que a pessoa chega no hospital, o trombo já se desfez. E a isquemia já foi revertida. Então, os quadros que evoluem para o infarto é quando o trombo ou o êmbolo são grandes demais, ou muitos, e o nosso corpo não consegue desfazê-los sozinho. Aí eu vou precisar da ajuda de medicação anticoagulante e vasodilatadora para reperfundir esse tecido antes dele infartar. Tá certo? Dúvidas, gente, sobre essa sequência de eventos cardiovasculares, especialmente sobre a diferença entre um trombo e um êmbolo? Deixa eu mostrar para vocês, eu vou mostrar na próxima aula esse vídeo inteiro. É um dos vídeos mais maravilhosos que existem na internet sobre distúrbios da circulação. Mas ele mostra uma coisa acontecendo e bloqueando o fluxo sanguíneo. Deixa eu chegar nele aqui. Bem no finalzinho do vídeo. Só para vocês verem antes de finalizar. Ó, ele mostra para nós um evento de coagulação. Isso aqui é um ateroma, tá? Uma placa de gordura na parede do vaso. Vamos estudar isso na próxima aula. Muitas vezes o ateroma vai provocar uma coagulação. O tecido que mais faz ateroma é o tecido cardíaco, as artérias cardíacas. Reparem que aqui vai começar um processo de coagulação do sangue. E esse processo de coagulação vai obstruir o fluxo sanguíneo. Isso é uma trombose. Aqui, ó, eu preciso de coagulação? Preciso. Ó, plaqueta aderindo para parar o sangramento, plaqueta, fibrina, ó, as fibrinas vão se formando, eu vou formando um trombo. Até aqui, ok. Só que esse trombo, ele deve apenas estancar os meus sangramentos. Ele não deve crescer. Olha aqui uma trombose, isso aqui já é uma trombose, ó. O trombo foi ganhando corpo, ganhando volume dentro do vaso, até que vocês vão perceber, ó, que o fluxo sanguíneo vai ficando diminuído, até que o fluxo sanguíneo cessa completamente dentro do vaso. Essa é uma trombose massiva. Ela se formou e bloqueou o fluxo sanguíneo. Então, esse tecido, ó, ele vai dar sinais de que está faltando oxigenação para ele, ó, e uma área grande dele necrose. Infarta. E aí eu tenho um infarto do miocárdio. Se aquele trombo imenso ali solta um pedaço, esse pedaço se chama êmbolo. E ele viaja pela corrente sanguínea. Ele vai parar num ponto. Onde ele parar, ele provoca uma embolia. Então, pensa o seguinte, eu formo um êmbolo na minha aorta e ele vai parar lá no meu sistema nervoso central e obstruir a minha circulação. Eu vou ter um acidente vascular? Pô, um acidente vascular cerebral? Sim. Mas vai ter hemorragia no meu cérebro? Não. Vai ter bloqueio da circulação sanguínea por conta de um êmbolo. Então, nesse caso, o meu AVC é isquêmico e não hemorrágico. O AVC hemorrágico é quando há rompimento de um aneurisma.
E aí há hemorragia. Aí o acidente vascular cerebral é hemorrágico. Quando é um êmbolo que foi parar lá no meu sistema nervoso central e bloqueou a circulação no meu cérebro, o acidente vascular é isquêmico. Eu tenho 2 tipos de AVCs, hemorrágico e isquêmico. Abordagens também diferentes, tá? Completamente diferentes. Na hora que chega num hospital, a abordagem do AVC isquêmico é desfazer o trombo. O hemorrágico é conter as consequências da hemorragia, né? São coisas diferentes. Dúvidas? Professor? Oi.